Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando e o assunto do vídeo de hoje é a nomenclatura dos óxidos anfóteros. Mas antes de iniciarmos o assunto do vídeo de hoje, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. Função inorgânica é um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Existem 4 principais funções inorgânicas: ácido, base, óxido e sal. Os óxidos são compostos binários, ou seja, compostos formados por apenas 2 elementos, tendo o oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser classificados como óxido básico, óxido ácido, óxido neutro, óxido duplo, óxido anfótero, peróxido e superóxido. O óxido anfótero é formado quando um metal se liga ao oxigênio ou quando um ametal se liga ao oxigênio. Os óxidos anfóteros se comportam como óxido básico na presença de um ácido e como óxido ácido na presença de uma base. Existem 2 formas de fazer a nomenclatura dos óxidos anfóteros formados por ametais. A primeira maneira é muito simples, basta colocarmos o prefixo mono, di ou tri antes da palavra óxido, preposição de e o nome do ametal. Exemplo: o ametal arsênio, possui o NOx mais 3 e mais 5. Só que o único NOx que vai formar um óxido anfótero vai ser de NOx mais 3. Esse daqui que vai formar o óxido anfótero. Esse de NOx mais 5 vai formar o óxido ácido. Então, como que fica a nomenclatura desse óxido anfótero aqui? Então, primeiro, a gente coloca o prefixo antes da palavra óxido, ou seja, esse prefixo indica a quantidade de oxigênio que eu tenho no composto. Então, qual é a quantidade de oxigênio? Eu tenho 3 oxigênios, então o prefixo referente a 3 oxigênios é tri. Mais a palavra óxido, então trióxido. Preposição de e o nome do ametal. Então o nome do ametal é o arsênio, que é o AS, né, de símbolo químico AS. Então trióxido de arsênio. Outro exemplo é o antimônio. O antimônio possui 2 NOx, mais 3 e mais 5. Só que somente o NOx mais 3 vai formar o óxido anfótero. O NOx mais 5 vai formar o óxido ácido. Como a gente aqui está vendo a nomenclatura de óxido anfótero, então a gente só vai ver o Sb2O3. Então, Sb é o símbolo químico do antimônio. Então, para a gente fazer a nomenclatura desse óxido, primeiro a gente tem que ver o prefixo. O prefixo corresponde à quantidade de oxigênio, depois a gente coloca a palavra óxido, preposição de e o nome do ametal, que no caso é o antimônio. Então, como eu tenho aqui 3 oxigênios, então o prefixo que corresponde a 3 oxigênios é o tri, mais a palavra óxido, trióxido. Preposição de e o nome do ametal, que é antimônio. Então, o nome desse óxido vai ficar trióxido de antimônio. A outra maneira, precisamos primeiro calcular o NOx do ametal. Então, depois basta colocarmos a palavra óxido, a preposição de, o nome do ametal acompanhado pelo seu NOx. Então, a segunda maneira de fazer a nomenclatura do óxido anfótero é colocando a palavra óxido, preposição de, o nome do ametal acompanhado pelo seu NOx. Então a gente precisa calcular
o NOx desse é metal. Relembrando, o arsênio possui 2 NOx e apenas o arsênio de NOx mais 3 que vai formar o óxido anfótero. O outro de NOx mais 5 vai formar o óxido ácido, né? Então, para a gente calcular o NOx do arsênio, primeiro a gente precisa começar pelo NOx do oxigênio, que é menos 2, o NOx de apenas 1 oxigênio. Só que a gente tem 3 oxigênios nesse composto, então menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Como a gente já viu, o total de carga positiva tem que ser igual ao total de carga negativa para poder zerar. Então, se eu tenho uma carga menos 6, então eu também tenho que ter uma carga positiva mais 6. Como eu tenho 2 arsênio no óxido, então eu tenho que dividir para eu descobrir a carga de apenas um arsênio. Então, 6 dividido por 2 vai dar mais 3. Então, mais 3 é o NOx do ametal. Então, a gente vai colocar a palavra óxido, preposição de, o nome do ametal, que é o arsênio, e acompanhado pelo seu NOx, que é 3. Esse 3 tem que apresentar em algarismo romano. E não, então, óxido de arsênio 3. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!